assim: fiação de chuveiro que queima agora no inverno por conta do fio ser mais fino. É do inquilino? Então, se essa fiação queimou porque houve uma sobrecarga e isso é mau uso, né? Você colocou, você olha, o eletricista vai lá, vê que o fio é fino, né? E aí coloca um chuveiro muito potente. Isso aí é mau uso. Nesse caso, existe nexo de causalidade e essa manutenção não é estrutural. Aí ela mandou outra dúvida. Disjuntor quando tem aparelho que puxa mais energia, né? O que acontece? Quando a gente pega imóvel muito antigo, antigamente as casas não estavam preparadas para tanta tecnologia. Casa não estava preparada para receber um ar-condicionado de 220, para receber chuveiro de 220, né? Então, o proprietário que não fez essa adequação fica muito exposto. Uma maneira de você trabalhar bem esse tipo de contrato é reduzir o valor do aluguel quando essa fiação é muito antiga, porque isso é sinal que vai dar problema, percebe? Mas pode ser simplesmente mau uso. Então você tem que mandar um prestador lá para aferir o seguinte: o que motivou aquele disjuntor queimar, derreter, o que seja? A fiação que estava muito velha ou foi uma sobrecarga? Porque a sobrecarga, para além do que a fiação suporta, é mau uso, mas isso precisa ser enxergado muito de perto, principalmente quando o imóvel é muito antigo, tá? Por isso, gente, que vistoria prévia é tão importante, porque quando você faz a vistoria prévia, você consegue vislumbrar se você tem uma fiação muito frágil, aquela coisa que acende a luz de alerta de problema que pode acontecer na locação, entende? Aí quando você tem isso, você já reequilibra o contrato de início com o locatário, fala, ó, você tá alugando uma casa que é mais antiga, então a gente vai ajustar aqui um valor mais camarada de aluguel, vou te dar um desconto no valor do aluguel, mas você tá aceitando essa fiação do jeito que tá bom para você? E coloca isso no contrato. Aí o cara não vai poder dizer que a fiação não aguentou, que a casa era muito velha, não vai poder dizer que a casa tinha um problema estrutural, mas o que te viabiliza isso é a vistoria prévia. Percebe? Se liga o chuveiro, logo o disjuntor cai, tem alguma coisa errada, né? Por que o disjuntor cai? Para não derreter o fio, né? Porta de vidro estragou a mola, o inquilino diz que é estrutural. Não dá para saber assim, Marcela, vai ter que olhar o que motivou essa porta estragar e aí atribuir a responsabilidade com base naquilo que eu ensinei, que é o nexo de causalidade, tá bom? Deixa eu ir para as dúvidas que a Val está selecionando, que já tem bastante coisa aqui. Em relação ao telhado, as goteiras eu arrumo sempre, mas diz que é obrigação do locatário. Sou proprietária de 8 apartamentos. Então, deixa eu te explicar sobre telhado. Telhado, a parte estrutural do telhado é de responsabilidade do locador, tá? E vai ser de responsabilidade do locador também o vazamento que é anterior à locação, né? A infiltração, a goteira
isso aí é uma coisa realmente estrutural. Agora, precisa ver qual é a origem, o que está fazendo dar vazamento no telhado. Às vezes é calha suja. Então, quando você estabelece marco temporal eficiente e consegue estipular que a calha foi entregue limpa, né? E para você estabelecer a partir de quando o locatário fica responsável por fazer essa limpeza de calha, tá? Tranquilo. Nem sempre a manutenção de telhado vai ser do locador. Eventualmente pode ser do locatário. Inclusive, cobertura de telha é do locatário. Entendeu? Dúvida de seguro. Fazer em nome do locador ou com cláusula que beneficiaria o locador? Eu expliquei isso na aula, né? Você assistiu a aula, Nádia? Tem que assistir lá a aula 2. Eu explico por que você faz o seguro com o locador como beneficiário, né? Se no seguro incêndio colocar o locatário como beneficiário na apólice, pode? Não, eu expliquei isso na aula. Você não deve colocar o locatário como beneficiário. O beneficiário do seguro tem que ser o locador, porque o seguro é do imóvel. Tomada de 220 que não foi marcado com aviso vermelho. O inquilino colocou o aquecedor e queimou. Quem paga pelo aparelho? Eu respondi isso... Eu não sei se eu fiz esse post. Não sei se eu fiz essa postagem hoje ou se ela vai pro ar. Eu fiz uma postagem dessa essa semana. A imobiliária tem alguma parcela em relação a isso, tá? Agora, se não estava sinalizado e se a imobiliária não se desincumbiu disso e o aparelho queimou, o locador vai ter que trocar. Inclusive, existe uma NBR da ABNT que obriga a sinalização da tomada de voltagem diferente. Inquilino está há 13 anos no imóvel, portas e rodapés com muito cupim. O inquilino tem que fazer a descupinização durante a locação? O locador diz que sim. Eita. Quer que o locatário troque? Como fica? O locatário tem que fazer a descupinização, com certeza. 13 anos? Jesus, Maria, José. É muito tempo. E quando o chuveiro está dando choque, o locatário troca o chuveiro e o choque permanece. Colocar fio terra pode ser a solicitação. Essa despesa é do locador, sim. É do locador. Inclusive, o locador, de uns tempos para cá, tem obrigação de fazer aterramento, né? Doutora, o conserto demorou mais que 10 dias. O que o locatário tem direito? Tem direito a abatimento proporcional no valor do aluguel. Parágrafo único do artigo 26 da Lei do Inquilinato fala que o locador precisa... Fala que se os reparos durarem mais de 10 dias... O locatário tem direito a abatimento proporcional no valor do aluguel, em relação ao período excedente de 10 dias. E se demorar mais que 30 dias, o locatário tem direito de rescindir a locação sem ônus. Pode já informar que a fiação não suporta muitos eletrônicos ligados? Sim, Márcia, mas deixa eu te explicar. Você pode informar isso no contrato, mas você precisa reequilibrar isso. Então, digamos, se o aluguel seria, numa casa normal, R$ 1.700,
você coloca assim, o valor do aluguel. Eu ensino os alunos a fazerem isso, tem até modelo de cláusula para isso. Mas é mais ou menos assim, ó. O aluguel seria 1.700, mas diante da condição da fiação da casa, que não suporta sobrecarga, blá, 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 é uma fiação antiga, o locador está concedendo um desconto no aluguel de X%, esse aluguel está indo de 1.700 para 1.500, e o locatário está aceitando isso como uma condição vantajosa em relação ao aluguel, ele aceita esse aluguel mais barato, né? E aceita o imóvel exatamente nessas condições, certo? Porque aí você reequilibra essa condição para ele não te dar problema lá na frente, não reclamar de problema estrutural. A gente precisa se antecipar a situações que podem roubar a paz. Chuva forte tirou algumas telhas de um barracão. A responsabilidade de arrumar é do locador. Sim, porque falta nexo de causalidade. A boia da caixa d'água quebrou, correu muita água e a conta veio alta. Quem paga? Então, a boia da caixa d'água quebrou e ninguém viu esse vazamento? Olha o nexo de causalidade, porque o locatário é obrigado a fazer a imediata comunicação do problema estrutural. A boia pode dar problema, né? Inclusive, tem lugares que os alunos relatam, por exemplo, que em São Paulo falta água. Quando volta a água, sempre estoura a caixa, alguma coisa nesse sentido, e tem excesso de consumo, né? Então, mas o locatário percebe isso. Então, quando tem um consumo muito alto e você não tem nexo de causalidade para responsabilizar o locatário, né? A não ser que o locatário não tenha feito essa comunicação, essa conta não vai poder ser dele. Toda vez que você quiser responsabilizar o locatário, você vai precisar de nexo de causalidade. Quando não dá para identificar o nexo de causalidade, a responsabilidade vai ser atribuída a quem? Por exclusão para o locador. Percebe? Porque se você precisa de nexo de causalidade para atribuir responsabilidade para o locatário, e ele não é dono do imóvel, você tira o locatário, vai sobrar quem? A pintura do apartamento é nova e depois de 2 meses apareceram manchas de mofo. De quem é a responsabilidade para resolver? Do locador ou do locatário? Então, precisa ver qual é a origem desse mofo, porque geralmente mofo vem de infiltração, mas eu já vi mofo ser causado por mau uso. Entende? Então você nunca pode taxar uma manutenção pela cara que ela tem. Ah, se é mofo vai ser do locador, porque mofo é infiltração. Depende. Depende. Seguro no nome do locatário e constar na apólice o logador como beneficiário. Fiz a pergunta errada. Poderia ser? Pode ser. Não tem problema. Se o locador não entrega o imóvel em condição de total habitabilidade, o locatário pode consertar e cobrar do locador? Então, sabe o que acontece? Gutenberg. Sabe o que acontece? Geralmente, Brasil afora, os contratos de locação possuem uma cláusula chamada cláusula de renúncia de indenização por benfeitorias. E se o seu contrato, como acontece na maior parte do país, contém essa cláusula de renúncia,
e o seu locatário fizer um reparo que não é dele, ele vai ter dificuldade de cobrar isso do locador. Por quê? Porque no contrato ele renunciou à indenização por benfeitoria. Percebe? Então precisa ter muito cuidado com isso. Eu já vi muito aborrecimento em locação por causa disso. O locatário fala assim: ah, mas é estrutural e eu fiz. Quando o contrato de locação não tem essa cláusula de renúncia de indenização, mas a maioria tem, o locatário pode fazer e, sendo essa uma benfeitoria necessária, é descontado o aluguel. Mas, regra geral, essa cláusula está presente, tá bom? No período da locação, se o interfone estraga em decorrência de uma chuva de raio, é responsabilidade de quem? Presta atenção. O locatário só vai responder por mau uso e dever de conservação. Se um raio deu no eletrodoméstico e estragou, você está fora do raio de responsabilidade do locatário. Vai sobrar para o locador. Por isso que seguro é importante, gente. Infiltração originada na unidade acima. O proprietário não resolve. Inquilino saiu sem multa e quer cobrar multa do locador. Eita, lelê! Como fica, já que a responsabilidade de reparo era da unidade? Então, o locatário não podia ter desocupado o imóvel sem multa, não. Inclusive, em relação à infiltração de cima, isso é um problema de vizinhança, que não necessariamente passa pela locação. Vocês comeram mosca aí, tá? Gente, presta atenção nessa dúvida, hein? Infiltração originada na unidade acima do imóvel. O proprietário não resolveu, o inquilino saiu sem multa e quer cobrar multa do locador. Como fica, já que a responsabilidade de reparo era da unidade de cima? Isso é um problema de vizinhança, que não necessariamente passa pela locação. Esse inquilino tinha que ter exigido o reparo da unidade de cima. O proprietário podia ter ajudado? Sim. A imobiliária poderia ter se envolvido? Sim. Mas isso não é causa de rescisão da locação sem multa. Comeram mosca. Tá? O que fazer quando o inquilino não quer pagar o seguro incêndio? Isso é violação, você pode até pedir rescisão da locação. A locação pode ser desfeita por violação contratual. E você precisa notificar e mandar real para esse locatário. Agora precisa ver o seguinte: o seguro incêndio foi atribuído para ele no contrato de locação? Porque se não foi atribuída a responsabilidade do seguro incêndio para o locatário, ele continua sendo obrigatório, mas aí é o locador que tem que fazer. Esse é o seguro incêndio complementar, está previsto lá no inciso 8 do artigo 22 da Lei do Inquilinato. Mas se mencionar essa cláusula, quando eu estava falando sobre a cláusula que reequilibra o contrato em relação à fiação antiga, mas se mencionar essa cláusula não prejudicaria na questão do seguro incêndio, vai que a fiação é velha e tem algum problema. Não é para você dizer que a fiação é velha, é para você mencionar que as instalações, que o imóvel é antigo. Não vai botar defeito na fiação no contrato, não, pelo amor de Deus. Só vai falar que o contrato está antigo. Quem é meu aluno tem essa cláusula prontinha lá na oficina de contratos. Não entendi a questão da chuva forte que retira as telhas. De quem é a obrigação de reparo? Então, se foi a chuva que retirou, você não pode atribuir essa manutenção para o locatário, né? Que o locatário tem responsabilidade em relação à cobertura de telha.
aquela coisa que é isolada, né? Por exemplo, o locatário está lá no imóvel, aí vai lá um técnico da TV a cabo, sobe no telhado, quebra uma telha. Essa manutenção é do locatário, tá? Agora, deu uma chuva forte, chuva de granizo, quebrou telha. Você não pode botar atribuir essa manutenção para o locatário, porque você não tem nexo de causalidade, ele não fez nada, foi uma chuva forte, chuva de granizo, digamos. Prestador indicado pela imobiliária. O mesmo resolveu parcialmente o problema e não retorna ao imóvel. A imobiliária é corresponsável, sim. Cuidado com isso, tá? Isso é um problema. Inquilino reclamou de umidade na parede do quarto. Segundo ele, vem de fora para dentro. Isso é com condomínio ou proprietário? Depende, Giza. Depende da origem. Existem 2 tipos de tubulação em condomínio: a tubulação vertical e a horizontal, tá? Então, você precisa ver se essa infiltração tá vindo da prumada. Se for, é do condomínio. Se não for, e for uma infiltração da unidade, aí é do proprietário. Um reparo foi feito no imóvel, o locatário pagou para ser descontado no aluguel. Qual o prazo que tem para descontar no aluguel? Se houve ajuste, é imediato, né? Precisa saber o que você combinou com ele, qual é o valor disso, se ia ser descontado de uma vez, se não. Tudo o combinado não sai caro, tá, Sônia? Taxa de manutenção de elevador, quem paga? Gente, isso é despesa ordinária, artigo 23, inciso 12, tá? Despesa ordinária de condomínio é do locatário, manutenção de elevador é do locatário. Plaza Imóveis, na renovação o locatário se recusa a renovar o seguro incêndio. O que fazer? Depende do que está no contrato. Se o contrato diz que o locatário é obrigado a pagar o seguro incêndio e ele não quer renovar, ele está violando, notifica ele e ameaça ele de rescisão. Problema do locador que não quer arrumar. A imobiliária arrumou e descontou. O locador reclamou que não autorizou, mas foi informado. O que fazer? Alinhar as expectativas, Isa. Quando você vai fazer uma manutenção, o locador tem que te autorizar. Se ele autorizou, né, para ser descontado e a imobiliária fez, tá se fazendo de bobo, né? Calha de condomínio é do locador ou do condomínio? Você mesmo respondeu, do condomínio. Se gatos na vizinhança tira telhas do lugar e quebra, quem paga? Cara, o locatário. Como é que você vai provar que foi o gato? Percebe? Se ele tiver como provar que não foi ele paga, ou então ele paga e vai atrás do dono do gato. Mas você concorda que isso não pode ser do locador? Ele, locatário, paga e vai atrás do dono do gato. Contrato de locação firmado há 10 anos com previsão de seguro incêndio para locatário nunca fez. Eita! Pelo transcurso do prazo, posso notificar para fim de regularização ou rescisão por infração? Você pode notificar para fins de regularização ou por rescisão. Por quê? O artigo 475 do Código Civil diz que a parte lesada pelo inadimplemento pode pleitear, pode exigir o cumprimento da obrigação ou a rescisão do contrato. Agora, tem que ter cuidado com essas coisas, né? Com vista grossa que às vezes a imobiliária faz, né?
não reclamou por 10 anos, aí do nada ressuscita um negócio. Não que esteja certo, só ficar esperto com isso, mas pelo artigo 475 do Código Civil, você tem a opção de exigir ou de rescindir. Sobre o seguro contra incêndio em unidades autônomas, normalmente já existe esse seguro. O inquilino deve fazer mesmo assim? Não, Lohane. Em condomínio, existe o seguro da edificação, do condomínio. O seguro que a lei do inquilinato fala é o seguro complementar, é o seguro da unidade. Não é aquele do condomínio não, tá? Franciele Arantes, o inquilino que furou a parede para fixar uma TV e a parede não segurou, a TV caiu e quebrou. Furaram um tijolo vazado, enquanto o locador penso que sequer deveriam ter furado a parede. Como você entende? Isso aí é um problema do locatário com a parede. Entende? O prejuízo dele em relação à TV é dele. E em relação à parede, é dele também. Ralo entupido, inquilino chamou a empresa para fazer reparo. A imobiliária estava levantando 3 orçamentos, mas já havia sido feito pelo inquilino. Quem paga a conta? Quantos orçamentos são necessários? Então, mas ralo entupido, no curso da locação, é uma manutenção do inquilino. Essa manutenção só é do locador se for um ralo entupido no início da locação. Isso não é estrutural. Exaustou, pifou, inclusive em relação a esse negócio de ralo, eu ditei isso na aula 2, tá? Exaustor pifou 1 semana após a entrada do inquilino no apartamento. Mandou para conserto e o técnico disse não existir mais peça. Locador fez o locatário pagar um novo, pois na vistoria estava ok. Tá certo? Claro que não. Gente, como que o inquilino estragou o exaustor 1 semana depois que ele entrou? A não ser... Quer dizer, calma lá, vamos lá. Só se esse inquilino praticou alguma coisa de mau uso e o locador tiver como provar que o exaustor estragou por alguma ação do locatário. Agora, se o exaustor estragou, presta atenção. Se o exaustor estragou e ele não pega mais reparo porque é fim de linha ou porque não tem peça de reposição, e isso é uma coisa no início da locação, tá muito claro para mim que esse locatário não se beneficiou desse eletrodoméstico, não fez uso dele para ele trocar. Tá? Então, cuidado com isso aí, hein? Doutora Ângela Jimenez, quem deve fazer a prova de caso de força maior ou evento da natureza? Pergunto porque não moro na mesma cidade do meu imóvel alugado. Então, caso de força maior é ação humana, né? Arrombamento, essas coisas. Precisa ter minimamente um boletim de ocorrência e fotos que mostrem sinais de arrombamento. Tá? Em relação à força maior. Força da natureza, geralmente essas coisas são noticiadas, né? Uma chuva muito forte, nesse caso a imobiliária vai saber te dizer. Infiltração de um apartamento para outro. O locatário não fala com o morador causador e cobra da imobiliária para resolver, pois alega que alugou da imobiliária e quer que ela resolva. Responsabilidade da imobiliária, então, o problema de infiltração vinda de outra unidade do condomínio não é uma coisa ligada diretamente à locação. Isso é um problema de vizinhança, tá? Agora, eu sempre oriento que a imobiliária auxilie, né, que tenha uma notificação, que mande pro locatário. Isso aí não tira pedaço de ninguém, tá? É um apoio
que você está dando para o locatário. Agora, exigir e dizer que isso aí é da locação, não é. É uma coisa totalmente à parte da locação. Percebe? O PVC do imóvel soltou. A recolocação é de obrigação. Gente, que PVC? O PVC do imóvel? Que peça de PVC? A recolocação é de obrigação do locador ou do locatário? Me ajuda a entender o que é esse PVC. Val, me ajuda aqui. Você conseguir me responder aqui o que é o PVC? Não sei o que a pessoa está falando do PVC, não. Vou para outra dúvida, depois eu volto na 37. Reforma de piscina do condomínio. Quem paga? Reforma de piscina é obra extraordinária, é do locador. Extintores. Quem tem que colocar no imóvel? Olha, isso aí é um negócio complicado, né? Se é uma locação comercial, eu entendo que ela precisa ter lá o extintor, mas a recarga depois é do locatário. O imóvel tem que ter condição de receber lá a licença, né? O locatário não fez o seguro no prazo estipulado pelo contrato de 10 dias, porém, após 5 meses do locador cobrar dele, fez. Pode rescindir o contrato por não cumprir o prazo? Então, Rosa Fonseca, existe um princípio que é muito... PVC é um tipo de forro. Ah, tá. Peraí que eu vou responder aqui. O forro de PVC do imóvel soltou. A recolocação é de obrigação do locador ou do locatário? Depende, soltou por quê? Né? Se soltou porque estava mal instalado, é do locador. Agora, se teve algum mau uso, vai ser do locatário. Mas forro de PVC dificilmente solta por isso. Às vezes é a instalação que não é boa, né? Desencaixa. Vamos lá. Eu estava respondendo para Rosa. O locatário não fez o seguro no prazo estipulado pelo contrato de 10 dias. Porém, após 5 meses do locador cobrar dele, ele fez. Pode rescindir o contrato por não cumprir o prazo? Então, eu estava explicando que no direito civil existe um princípio chamado princípio da conservação dos contratos. Ele já fez o seguro, não fez? Tem que criar mecanismo para obrigar esse sujeito a sempre fazer, né? Uma coisa que é interessante de você ter no contrato é o seguinte: o cara não fez o seguro, você tem mecanismos para você fazer e incluir no boleto do aluguel dele do mês seguinte. Ninguém vai ter estresse por isso. Não precisa ficar 5 meses esperando. Você tem que se antecipar às crises. Locatário diz que o vidro do box estourou. Quem paga essa conta? Depende, Cida. Depende. Estourou? Manda um prestador ir lá olhar. Né? O vidro estourou. Não ficou nada. Os vidros ficaram todos esmiuçados, mas pelo perfil que ficou lá, você vai ver se tinha falta de manutenção, se esse perfil estava mal colocado, né? Se tinha um dano no perfil que foi riscando o vidro até ele quebrar, pode ser mau uso, né? E pode ser falha de instalação. Tanto quanto seja possível aferir essa origem, você vai ter mais facilidade na hora de atribuir essa responsabilidade, tá? Agora, vidro não quebra sozinho, não. Vamos lá. Como sei que o inquilino fez ou não o seguro incêndio? Pede a pólice.
Se a infiltração for por motivo de rejunte do banheiro, quem paga? Então, precisa ver essa questão do rejunte com carinho, tá? Às vezes, a infiltração não é nem rejunte, né? Às vezes, solta o rejunte como um todo. Quando o rejunte solta como um todo porque estava velho, você precisa refazer esse rejunte e botar na conta do locador, tá? Agora, quando solta aquela coisinha do rejunte, você precisa ver se isso é mau uso ou se é o rejunte ficou velho. Porque se o rejunte ficou velho, você vai ter que passar isso pro locador. Se esse rejunte aí foi um mau uso ou uma pecinha, uma coisinha que soltou ali, o dever de conservação é do locatário, não pode deixar da infiltração. O locatário mora numa casa há 10 anos. Houve nesses anos muito problema de telhado, vazando água pelas paredes. Agora o locatário solicita que o locador arrume as paredes para poder pintar. Então, mas a infiltração é na parede? Precisa ver. Ou é no telhado? Ninguém merece, gente. Ninguém merece morar numa casa com a parede manchada. Se o problema veio do telhado, o locador tem que arrumar mesmo. Sifão, reparos, torneiras, interruptor com problema, prazo de mais de um mês. Na vistoria de entrada estava tudo ok. É do locador? Marcela e Adelson, me diz uma coisa. Não foi feita a contestação de vistoria? Isso apareceu agora? Porque me parece muito pouco tempo uma locação de um mês com tanta coisa, né? A lei do inquilinato fala que o locador é obrigado a reparar os problemas anteriores à locação. Se você vai lá, olha o imóvel e constata que aquilo que está aparecendo dá sinais de serem problemas anteriores à locação, não deixa isso empipinar, não. Manda o locador resolver. Locatário pega o apartamento com a caixa de gordura suja. Passou 3 meses e entupiu a caixa de gordura. A limpeza pertence ao locatário ou ao locador. Mesmo princípio que eu acabei de dizer. Em 3 meses, a não ser que você esteja trabalhando com restaurante de alta escala, a caixa de gordura não entope em 3 meses, não. Né? Então, essa é uma manutenção do locador. No caso de fossa, quando precisar chamar caminhão para desentupimento, quem arca com pagamento? Depende. Você precisa trabalhar com marco temporal eficiente. Por isso que é tão importante fazer limpeza de fossa, de caixa de gordura, de tudo antes de iniciar a primeira locação de um imóvel. Porque aí você consegue exigir limpezas periódicas de quem estiver usando o imóvel, você passa a ter controle. Agora, se você não tem esse controle, se isso não foi feito, e o locatário está nesse imóvel, sabe Deus há quanto tempo, dependendo do prazo que ele está lá, essa despesa de limpeza é dele, inclusive de caminhão. Guarda-corpo entortou com ciclone, 6 meses de contrato, quem paga? Não precisa nem saber, Isabel, quanto tempo tem de contrato. Se foi o ciclone que entortou o guarda-corpo, essa conta não pode ser do locatário. Você falta nexo de causalidade. Você assistiu a aula 2? Tem que assistir a aula 2. Quanto tempo não se caracteriza mais início da locação para você cobrar determinadas situações, esgoto entupido, manutenção de torneiras? Você sabe o que pega? Não existe esse parâmetro pra gente. Vai tudo muito do sentir, da experiência, entende? Isso é o que pega. Por isso que é tão importante você ter
isso que eu chamo de marco temporal eficiente. Você ter como documentar que você entregou para o locatário um imóvel todo revisado, com manutenção preventiva de boiler, manutenção preventiva de ar-condicionado, descupinizado, limpeza de calha, limpeza de caixa de gordura, percebe? Porque não existe um critério legal, nenhum critério técnico para dizer daqui para diante já é uma coisa que configura para o locatário. A gente transita muito dependendo de bom senso, isso não é bom. Mas às vezes é tudo que a gente tem, é a gente pensar assim, em 3 meses dá para uma calha sujar? Em 3 meses, uma locação residencial, dá para uma caixa de gordura entupir? Dá para uma fossa entupir? Não, a gente vai muito por essa experiência de vida, né? Esse bom senso. E isso é um terreno perigoso, porque a gente trabalha com muita subjetividade. Por isso que eu falo tanto que o ideal é que quando que você entregue a chave para o locatário e fala assim, locatário tá aqui, ó, tem o laudo de tudo. Aqui a gente fez manutenção preventiva disso. Uma vez por ano você vai ter que fazer manutenção preventiva disso. Limpeza de caixa d'água. Percebe? Fui receber o imóvel e o locatário fez pintura sem arrumar as paredes fofas. Paredes fofas? Que beleza. E se recusou a assinar o checklist. Ele diz que vai para a justiça. Como faço? Então, Glória, eu espero que você esteja blindada, né? Eu não consigo opinar em relação a isso, tá? Eu espero que você... A única coisa que eu posso te desejar é boa sorte. O locatário não está renovando as taxas de seguro-incêndio anualmente, mesmo estando no contrato a lei e a sua obrigação. Bom, eu respondi isso mais cedo, notifica. Inquilino alugou para comércio, não consegue fazer alvará de funcionamento. O locador não deixou na imobiliária, diz que não tem. Locatário quer rescindir porque não consegue abrir loja. Sai sem multa, despede ele e torce para ele não entrar com uma ação contra o locador por ter alugado um imóvel que não recebe alvará de funcionamento, tá? Isso infringe o dever que o locador tem, que está lá no inciso 1 do artigo 22. O locador é obrigado a entregar o imóvel em condições de servir ao uso a que se destina. Locador que dispõe um imóvel para locação não residencial locação comercial e esse imóvel não tem condição de receber alvará, está infringindo esse dever. E a imobiliária, quando pega um imóvel para administrar, precisa se certificar se esse imóvel tem condição de receber alvará. Porque quando ela faz a intermediação de uma locação e o locatário entra nesse imóvel, tem toda uma despesa, toda uma expectativa e ele não consegue colocar o negócio, existiu um defeito na prestação de serviço desta imobiliária ao não verificar a condição desse imóvel de ser locado para aquela finalidade. Então você tem uma infração legal do locador, mas você tem um defeito na prestação de serviço da imobiliária, isso é muito sério. Manutenção de elevador não estaria incluído na taxa condominial como outras despesas de condomínio? Então, geralmente tá. Geralmente, e o certo é que a manutenção de elevador esteja
nas despesas mensais do condomínio. Mas às vezes, quando muito condomínio, né, que não é administrado por gente que é mais capacitada, né, às vezes faz a previsão orçamentária e fica alguma coisa de fora. Aí ele cobra manutenção de elevador fora da taxa, ou porque aumentou, ou por qualquer razão. Mas isso não tira a natureza de despesa ordinária, tá? Se é de fato uma manutenção mensal de elevador, ela é uma despesa ordinária, independente de estar ou não incluída na taxa do condomínio. Porque às vezes eles erram na previsão orçamentária. Mancha escura no espelho, responsabilidade de quem? Locador ou locatário? Gente, não é assim. Como assim? Não é mancha escura no espelho. Olha lá a mancha. Mancha escura pode ser desgaste natural. Eu não consigo responder manutenção X é isso, manutenção Y é aquilo. Precisa ver qual é a origem. Tem que olhar a mancha e perceber. Isso aqui é o espelho que tá velho ou foi a pessoa que fez mau uso desse espelho? Sempre você vai precisar buscar a origem do dano. Manutenção locatícia não funciona assim. Rejunte de quem? Mancha é o quê? Porta é o quê? Não é assim. Você sempre vai precisar buscar a origem do dano. Você não pode focar no dano. Porque se você olhar para o dano, você não vai ter resposta. Para você pensar de quem que é a responsabilidade, você vai precisar pensar, é do locatário? Primeiro você vai excluir a responsabilidade do locatário. E aí você vai buscar nexo de causalidade para ele. Percebe? Professora, sobre a taxa de pintura, o locatário não poderia reivindicar a devolução desse valor no final da locação, uma vez que a pintura encontra-se com desgaste natural e não por mau uso? Não. Se você trabalhar a taxa de pintura do jeito que eu vou ensinar na aula 3, não. Porque do jeito que eu ensino na aula 3, existe uma convenção de que aquela taxa vai ser revertida para danos na parede. Você está excluindo o desgaste natural. Tudo é técnica, entendeu? Do jeito que eu tô dando a redação na aula 3, ele não tem como fazer isso. Administra uma loja que está com problemas sérios de vazamento, chegando a entrar água na loja por conta de um entupimento na galeria, que é a responsabilidade da concessionária. De quem é o custo? Então, você não consegue atribuir isso para o locatário. Percebe? E se esse problema não for solucionado, esse locatário, inclusive, consegue rescindir sem multa. Infiltração é do locador ou do locatário? Depende. Depende. Você pode ter uma infiltração e ser do locatário. Depende do que está provocando essa infiltração. Percebe? Você pode ter, por exemplo, uma infiltração por causa de planta que é aguada num lugar que não era para a planta estar. Você pode ter uma casa de 2 andares, um mau uso no banheiro de cima que gera uma infiltração por debaixo. É infiltração e não vai ser do locador. Nem sempre a infiltração é do locador, depende da origem. Entende?
Vai depender sempre dessa origem. Como funciona o valor do seguro incêndio de um imóvel comercial e residencial? Precisa ter cláusula que beneficie o locador? Então, João, eu expliquei isso na aula 2. Por que você precisa colocar o seguro incêndio no nome do locador? Porque o seguro incêndio é do imóvel. A não ser que você faça aquele produto do seguro incêndio que é seguro imobiliária, né? E aí, se você faz o seguro imobiliária, o próprio seguro vai ter o imóvel com o locador como beneficiário e o locatário como beneficiário em relação aos bens que compõem o imóvel. Me parece que existe uma proporção nesse tipo de produto que é 90/10. 90% da cobertura do locador e 10% do locatário. Mas não tem muito mistério nisso não. Inclusive eu ensinei na aula 2 e não tem nada de errado. O certo mesmo é que o beneficiário seja o locador, se não for um seguro incêndio desse tipo. Se eu colocar uma cláusula no contrato deixando claro que o inquilino é responsável por consultar sobre as restrições de serviço do local, resolve? Então, há controvérsias. Eu penso que a imobiliária tem responsabilidade em relação à aptidão do imóvel para aquela destinação de locação, né? Então, você até pode colocar isso no contrato, mas essa cláusula pode ser considerada adesiva, né? Inclusive, existe um entendimento que os contratos de locação intermediados por imobiliárias são contratos de adesão. Os tribunais pensam isso Brasil afora, né? O ideal mesmo é você se cercar em relação a isso. Coloca a cláusula, mas ela não é garantia que você está blindada, não. A bomba do filtro de água do inquilino estourou de madrugada, ocasionou vazamento para corredor. A água escorreu para dentro do... A pergunta chegou incompleta. Precisa ver que filtro de água é esse. Não consigo te responder sem ter a pergunta toda, tá? Em relação à questão do alvará, existem restrições para determinadas atividades. É responsabilidade da imobiliária dar essa informação ou a quem está querendo alugar? Então, Armando, na minha opinião, a obrigação da imobiliária é restrita em relação àquele alvará geral. Aquele alvará geral que serve para toda e qualquer atividade é responsabilidade do locador e é responsabilidade da imobiliária. Em relação a exigências específicas para determinadas atividades, como supermercado, coisas que têm vigilância sanitária, ou clínicas, coisas que o poder público impõe exigências maiores, é uma coisa que o locatário vai se ver com o poder público. Mas o que não dá para admitir é que você coloque lá, aluga o imóvel para fins comerciais, numa zona que o PDU não aceita atividade empresarial comercial. Que isso é básico. Por isso, Armando, que precisa ter muito cuidado quando você faz um tipo de anúncio assim, olha, alugo imóvel comercial, ideal para clínicas. Quando você coloca assim, ideal para clínica, você está se comprometendo em relação à aptidão desse imóvel, em relação a essas exigências
específicas. Isso pode ser uma cilada, tem que ter cuidado com isso, entendeu? Quando a manutenção é necessária, o locador entende que é fazer, mas o locatário não quer permitir a entrada do pedreiro por segurança e quer rescindir o contrato por justa causa. O locatário está correto? Não. O locatário não tem esse poder de impedir o reparo estrutural. Artigo 26 da Lei do Inquilinato fala que o locatário é obrigado a consentir com imediato o reparo estrutural, tá? O reparo estrutural urgente. Mas a taxa de pintura, podemos cobrar a mão de obra, pois cobrar apenas a tinta não fica inconclusivo? Não, a taxa de pintura você tem que cobrar mão de obra e tinta, os dois. Por que só um? Infiltração do vizinho, prévia locação, apareceu na locação, locador avisado e inerte. Responde o inquilino que não faz nada também. Não entendi sua pergunta. Não entendi mesmo. Infiltração do vizinho. Prévia locação, apareceu na locação, locado, avisado e inerte. Locador, eu tô imaginando. Avisado e inerte. Responde pelo dano, o inquilino que não faz... Ah, pelo dano. O inquilino que não faz nada também? Eu não entendi sua pergunta, Luiz Fernando. Me desculpa, não entendi, não consigo te ajudar. Portão com motor, inquilino alugou com o motor funcionando. 1 mês depois parou de funcionar. Tem que trocar peça, responsabilidade do locador ou locatário, já que o uso é diário do locatário. Então, a manutenção é do locatário. A não ser que o locatário conseguisse provar que ele entrou e esse motor, esse portão já estava dando problema desde o início da locação. Aí não é uma manutenção dele, mas isso é dever de conservação, é do locatário. A imobiliária é obrigada a saber qual atividade comercial precisa de alvará de funcionamento. Toda atividade comercial precisa de alvará de funcionamento. Toda. Toda empresa precisa de alvará de funcionamento. É esse alvará de funcionamento básico que você precisa saber que aquele imóvel tem condição de receber. Imóvel com pequenos curtos, oscila a energia. O locador agendou com seu prestador, mas um dia antes ficou sem energia. Inquilino, com medo de perder as coisas da geladeira, fez reparo por conta. Locador não quer pagar. Esse é o problema. Porque o sujeito tá lá escrito no contrato que ele renuncia à indenização de benfeitoria. Aí quando ele faz um reparo que não era dele, ele renunciou no contrato antecipadamente. Isso é um problema, isso é um drama. Agora, tem que tentar negociar, porque bem ou mal, ele fez. Tenta aí fazer um 50-50, ver se cada um fica com a metade do prejuízo. Casa com vazamento de água de outro imóvel vindo por cano rachado. É problema de vizinhança? Inquilino que deve resolver? Eu entendo que sim. E quando você tem essa questão de vazamento que vem de outro imóvel, isso é tratado no Código Civil. Quando o Código Civil trata do problema de vizinhança, ele fala o proprietário ou o possuidor. O que o locatário é? Possuidor. Percebe? Como devo colocar na cláusula do seguro-incêndio para que não caracterize venda casada? Você não precisa trabalhar com seguro-incêndio como venda casada.
você pode, o locatário pode contratar o seguro incêndio por conta própria. Isso não é venda casada. Entende? Agora, eu não tenho esses temores, não. Eu acho que tudo depende de como você trabalha isso no contrato, né? Porque o ideal é que esse controle do seguro incêndio esteja ali na imobiliária. Agora, não precisa ser venda casada. Você pode exigir que ele contrate o seguro incêndio e te traga a pólice. Troquei a torneira da pia do banheiro e deixei funcionando. Um mês depois, a inquilina disse que a torneira estava pingando. De quem é a responsabilidade de consertar essa torneira? Cida, é do locatário. Locatário precisa consertar a torneira. Precisa manter a funcionalidade do imóvel. E imóvel era locado anteriormente como restaurante. Locatária saiu e deixou o imóvel destruído. Alugamos e o novo locatário está fazendo tudo novo. Será que ele poderá não conseguir alvará? Não sei. Como eu vou te responder isso? Não sei te responder isso, tá? O que seria venda casada no caso de seguro incêndio? Não entendi. Então, alguém perguntou se exigir do locatário o seguro incêndio não caracterizaria venda casada. Eu disse que não, tá? Porque a venda casada seria se você exigisse que ele fizesse o seguro com você. Entende? Mas também há controvérsias, mas isso não é papo para hoje, tá bom? Aluguei uma casa e a dona da casa não é a proprietária no documento. Jesus, filha internada por depressão mandou mensagem pedindo a casa. Quem responde pela casa se a filha tem problemas psicológicos? Ana, a gente não deve fazer locação com quem não é proprietário, não. Isso é um problema, né? Você tá com um problema aí. Apartamento particular, com chuva entrou alga. Gente, não é assim me responder. Sua dúvida não chegou para mim. Eu tô respondendo a dúvida aqui, ó. Vamos lá. Chafe vindo a queimar a placa digital do controle de segurança. O locatário culpa a construtora alegando pressão da água. O prédio tem menos de 2 anos. Eu não entendi essa pergunta, Grácia Meirelles. Não entendi sua pergunta. O que é chafe? Chafe vindo a queimar a placa digital do controle de segurança eletrônica. O locatário culpa a construtora, alegando pressão da água. O prédio tem menos de 2 anos. Não entendi, tá? Se consta em contrato o seguro incêndio e o locatário não pagou e teve sinistro, sobra para a imobiliária. Com certeza, porque a imobiliária tem a obrigação de fazer cumprir o contrato. Vamos lá. Chafe é um vão para passar a tubulação. O chafe que queimou a placa digital do controle de segurança? Cara, eu não entendi. Não entendi. Shaft. Tem um documento que a filha está internada na clínica. A filha quer desocupação do imóvel. Ana, quem pode pedir desocupação do imóvel fora da vigência é quem é o locador.
Se ela não é locadora, ela não pode pedir nada. Locador de uma casa pode solicitar de volta a vaga de garagem por mau uso? Para começar, Mônica, na vigência ninguém pode pedir nada de volta. Se ele puder fazer denúncia vazia, ele faz a denúncia do imóvel inteiro, né? Posso exigir na vistoria de saída laudo de higienização de ar-condicionado e laudo para motor do portão? Se isso ficou pactuado no contrato, pode. Posso incluir o IPTU no valor do aluguel? Pode, isso só não é negócio. Não é negócio. Porque se o IPTU no outro ano vier mais alto, você não vai poder mexer. Posso protestar um inquilino que saiu com dívida, mesmo se tem cláusula específica no contrato autorizando? Protesto você pode. Você não pode negativar. Ô Val, a Val tá me explicando aí o que é shaft, mas eu não entendi a dúvida, tá? Desculpa, eu só consigo responder o que eu entendi. Pedi porque venho perguntando nas 2 aulas a mesma pergunta, 3 com essa aula. Cris, manda a sua pergunta aqui agora, que eu vou te responder. Ou você tá fazendo uma pergunta que tá fora do tema e por isso ela não tá vindo para mim. Hoje, a gente tá tirando dúvida da aula 2. A Val tá selecionando as dúvidas que são relativas à aula 2. Ontem foram dúvidas relativas à aula 1. Só se você tá mandando dúvida fora do tema. Mas manda aqui. Se eu não posso ser injusta. Se for uma pergunta fora do tema, eu não posso responder. Agora, se for uma pergunta que tem a ver com o tema da aula 1 e 2, eu te respondo, não tem problema nenhum. Paguei 1 mês antes de morar, não morei os 30 dias. Pago para vencer, tenho que pagar. Essa conta o mês quando entrega a chave ou na hora da mudança? Então, é por isso que a sua dúvida não foi selecionada. Ela não tem nada a ver com o tema da aula 1, nem com o tema da aula 2. Tá bom? Eu não posso ser injusta e responder fora do tema, porque eu não estou respondendo para outras pessoas. Tá? Você vai ter que entrar em contato. Pelo jeito, você paga para morar. Se você paga para morar e você pagou adiantado e não vai ficar 30 dias... Os dias que você não ficar, a imobiliária vai te devolver. Inquilino reclamou de... Ô Val, tem mais dúvida aí? Vamos em mais... Ó, a Val também não entendeu a pergunta do shaft, tá, gente? Essa 68 eu respondi, Val. Essa questão da umidade na parede do quarto. Isso é com condomínio proprietário. Depende, eu respondi que depende depende do tipo de tubulação de onde está vindo. Vai precisar aferir qual é a origem dessa infiltração. Se ela for na tubulação vertical, né? Se ela for na tubulação de prumada, vai ser do condomínio, mas vai ter que descobrir primeiro para saber de quem que é a manutenção. Manutenção estrutural não foi efetivada, a imobiliária diz que o imóvel está com o advogado do locador, mas não passa o contato desse advogado. O que fazer? Olha, eu vou te dizer o que eu faria. Eu suspenderia o pagamento do aluguel enquanto a manutenção estrutural não for feita. Agora, não faça isso de qualquer maneira. Para você fazer isso, você pode alegar o artigo 475, mas vai no juizado especial, entra com uma ação e deposita o aluguel em juízo para você não pagar multa depois, tá? Se oriente com um advogado. Aí rapidinho o advogado do cara vai aparecer.
e a manutenção vai ser feita. Se no contrato tem cláusula que pode negativar o nome no Serasa, se ele atrasar 30 dias, posso negativar sem avisar o inquilino por escrito? Não, você nunca pode negativar sem notificar, nunca. Agora, para negativar precisa ter previsão contratual. Franciele, gente, as aulas da doutora Raquel são maravilhosas e estão sendo gratuitas. Não cabe alguém perguntar com grosserias ou exigir qualquer resposta, ainda que seja dentro do assunto da aula, tá? Vamos lá. Locatário locou com mobília, não usou o tapete, ficou guardado. Na entrega o tapete podre, o locatário tem que repor. Tem que repor, claro. O pagamento já foi suspenso, Kátia? Então, o cara não tá com pressa? Fazer o quê, né? Tem um contrato de locação que peguei sem calção. O apartamento estava um lixo, prometi entregar pintado. Não teve vistoria na saída do anterior. Não consigo te responder isso, Paula. Eu não posso responder uma dúvida que você está me resumindo uma história e depois tem alguma coisa de fora e eu te dou uma orientação aqui, é uma orientação que te derruba. Eu não posso responder esse tipo de dúvida assim em live não, tá? Gente, então é isso. Até quando as aulas estarão online? Até domingo, 23 horas e 59 minutos. Val, tem alguma outra pergunta para mim? Tem mais duas aqui, 70 e 71. E a gente vai encerrar, tá? Depois dessas duas. Roda-forro distanciou alguns centímetros da parede e caiu muita sujeira. O locador é obrigado a vedar toda a lateral do forro? Gente... Isso é uma coisa que é só pegar um preguinho e arrumar, não é não? Não é possível que tem gente brigando por causa de centímetro de roda-forro? Não é não? Onde podemos ver as aulas, Roberto? Acessa o link na minha bio. Na minha bio tem o link, você vai para a aula 2, mas depois é só você voltar e assistir a aula 1 também. Locatário vem reclamando de goteiras em um pavilhão há 2 anos. Falou que se o locador não realizar o conserto, ele não vai pagar o aluguel. Como procedo nesse caso? Então, Claudimir, esse risco existe, é real e é sério, tá? Locação é um contrato em que se troca posse por dinheiro. O sujeito está pagando aluguel e não está recebendo o imóvel em condições, ele pode suspender o pagamento desse aluguel, tá? Notifica aí o locador, aproveita e assista a aula 1, que eu ensinei uma notificação para locador que não quer fazer reparo estrutural, tá? Está dentro da lei furar paredes com varal de teto, suporte de toalhas de papel higiênico? Então, está dentro da lei furar parede. Você não pode furar é azulejo. Mas se você furar a parede e depois tapar e você não furou o azulejo, se furou foi no rejunte, não tem problema nenhum. Tá bom? É isso. A nossa live Tira Dúvidas vai ficando por aqui. Quase 1h30 só tirando dúvida. Mas, blindagem é no conteúdo, tá bom?
Então, quem ainda não assistiu a aula 2, assista. Quem está chegando agora não assistiu nem a aula 1, nem a aula 2, corre lá e assiste. E amanhã tem a aula 3. Gente, na aula 3 vai ter a cláusula de pintura. Vou falar até sobre captação, tem muita coisa muito bacana. E amanhã eu vou estar na Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Guarapari, no Espírito Santo. Eu vou sair, vou dar uma palestra lá às 6 horas da tarde, às 18 horas. Vou sair de lá e vou para o escritório da Karen, né? Que é da OAB de lá. Eu vou estar em Guarapari ainda para fazer a minha live Tira Dúvida com vocês, tá? E vai ser incrível. Eu tô pronta. Eu quero saber quem é que tá pronto. Quem tá pronto agora, manda foguinho para mim. Quem vai estar comigo, quem vai assistir a aula 3 de manhã e vai estar comigo à noite, manda foguinho agora que eu quero saber quem é. Vai estar comigo à noite e eu vou estar em outra cidade. Antes de voltar para casa, eu vou parar e vou fazer a aula Tira Dúvidas, a nossa live Tira Dúvidas da aula 3, tá bom? Um beijo para vocês, assistam a aula 3, a gente se vê. Um beijo!